Vamos... Bom, eu tenho quase 40 anos de profissão, mais de 3.000 projetos realizados. Aqui, 2 projetos importantes da minha vida foram a Livraria Cultura, o pavilhão em Xangai. O sucesso do pavilhão em Xangai fez com que eu abrisse um escritório na China em 2012, com experiência em projetos em diversas escalas, inclusive uma vila para estudantes. O primeiro projeto que eu fiz em contato com esse universo escolar e estudantil na China. Essa era uma antiga vila industrial que foi transformada numa vila para estudantes. Eram 10.000 unidades de 20 metros quadrados, mais toda a parte de urbanismo, a parte social. Esses prédios foram todos retrofitados. Isso é em Shenzhen, no sul da China. Esse é o meu maior trabalho construído na China. Foi um shopping center de 7.000 metros quadrados em Xangai. Esse outro projeto que eu fiz para uma cidade, Lian, era um centro de exposições e um centro de startups para estudantes recém-formados. Esse foi um projeto que eu ganhei o prêmio na China de melhor retrofit. Era uma antiga fábrica de cal e que foi transformado num hotel para estudantes. Esse prédio vermelho para salas de aulas, esse azul um auditório, os silos eram salas de reuniões e o amarelo era o escritório das startups. Durante esses 10 anos, eu circulei a China toda, eu conheci mais de 50 universidades e eu criei um curso chamado Better Design, Better Life, em que eu passava para os estudantes chineses 6 princípios de como um arquiteto poderia sair da caixinha. Na China todo mundo é muito disciplinado, é muito fechado, então era um workshop de 1 semana, de 15 dias, depende da negociação que a minha instituição fechava com a China. Tinha auditórios com 800 pessoas. Os 6 princípios era explicar que, para o futuro do design do arquiteto na China, eles teriam de enfrentar essas demandas que iam acontecer na China. Acessibilidade é uma coisa muito abstrata na China. Eles não têm ainda a noção da importância desse conceito. Todo mundo se envergonha de ter uma pessoa de alguma necessidade especial em casa, ou então muito menos projetar para pessoas com necessidades especiais. Então eu dava aula, alugava a cadeira de rodas, explicava para eles como eles tinham de enfrentar os projetos com os conceitos de acessibilidade e design universal. Conectividade era transformar a tecnologia numa demanda friendly, mais amistosa, né? Fazer com que a tecnologia não domine as pessoas, né? Sustentabilidade, que é o básico. Humanidade, que eles precisam entender o todo. O chinês é muito focado no umbigo deles. E a ideia era eles abrirem o horizonte, explicando o conceito do todo, né? E sensibilidade é a percepção que eles têm de ter dos vizinhos, do local onde eles vivem, do bairro, da rua. E o último conceito, identidade, saber de onde eles vieram, para onde eles vão. Senta todo mundo para cá. Então, esses 6 conceitos, eu rodei a China. Em 2019, é lançado esse anuário na China, foi um ano antes da pandemia. Eu fiz parte do Anuário Chinês de Arquitetos. Entre os 200 arquitetos chineses, tinham meia dúzia de estrangeiros. Eu fui incluído pelo esse trabalho de pregação desses 7 princípios, né? E eu rodei em congressos de diretores de escolas. Na China, eles tinham uma demanda por transformar as escolas em escolas criativas. As escolas chinesas são militares e a sociedade chinesa está demandando por gente criativa. Então, eles precisam mudar o ensino básico
fazer com que a criança chinesa passe a brincar e deixe de marchar. Então, para vocês terem uma ideia, esses congressos de diretores, os 3 conceitos de um congresso de espaço, currículo e tecnologia. Vocês terem uma ideia da importância que eles estão dando para a reformulação da arquitetura, para que a didática e a transformação da parte pedagógica aconteça na China. Em 2019 também fui escolhido pela essa revista entre os 100 arquitetos mais influentes da China. Essa foi a minha trajetória de 10 anos com o escritório na China. Essa aqui é a foto do meu escritório em São Paulo. E alguns trabalhos que eu realizei aqui. Esse trabalho eu fiz com o Roberto Loeb, pavilhão brasileiro na Expo Osaka. Faço exposições. Enfim, minha história com as escolas públicas começa em 2013, onde essa ONG PROD 120 me convida para fazer umas academias na periferia de São Paulo. Essa ONG me convida para fazer um restauro numa escola em Parelheiros, no Morro do Índio, onde era a pior escola pública do Brasil, e eles queriam transformar essa escola na melhor escola do Brasil. Todo mundo conhece alguma escola pública, esse é a média do estado físico das escolas. Esse é o padrão penitenciária, literalmente uma penitenciária. Você vê, isso aqui é um solário de presos, isso aqui é uma escola pública. Mas esse é o conceito que impera hoje no estado de São Paulo, são 5.300 escolas. 5.000 escolas têm essa atmosfera de cadeia. Portões onde a segurança acontece nas janelas do edifício. O ambiente é de cadeia mesmo. A dificuldade de se fazer com que o ensino seja produtivo eu penso, como arquiteto, que é em função dessa atmosfera. Primeiro que o aluno se percebe preso, ele é preso durante 8 horas para ele não ficar na rua solto. Então, o conceito é de prisão. Esse é o estado de conservação das escolas. E com essa ONG, eu pude, com uma pequena reforma, com a pintura só, a gente começou a transformar a atmosfera das escolas. Isso foi feito em 2013. Isso aqui é engraçado, eu fiz um stand na Revestir para Atlas. No desmonte do stand, eu fiz esses bancos para a biblioteca. Eu tinha um dragão, eu fiz os projetos das livrarias Cultura, toda livraria Cultura tinha um dragão. Eu tinha um no meu escritório, eu doei para a biblioteca e a gente mudou o espaço da biblioteca. Essa biblioteca passou a ser o centro da escola. A segunda escola que me chamaram para intervir foi essa Bernadette Godoy. Quando eu cheguei nessa escola, eles já tinham comprado as tintas padrão FDE. FDE é a entidade do governo que reforma as escolas nesse padrão de cores. Verde, eu chamo do azul cadeia, o verde cadeia, e o amarelo penitenciária. Aí, com simples toque em vez de fazer aquelas réguas, aquelas linhas tradicionais na parede, horizontais, eu fiz as diagonais, e com isso a gente mudou a atmosfera da escola. Essa também foi a primeira escola que eu fiz o logotipo da escola. Isso aconteceu uma coisa muito legal, em que imediatamente o diretor fez uma camiseta com o logo, todos os alunos passaram a vestir a camisa e começou a despertar um sentimento de grupo, de identidade, de pertencimento na escola. Em função do logotipo, as crianças se perceberam em grupo, pertencente àquele espaço, e passaram a tratar melhor a escola. A partir daí, eu comecei a fazer logotipos para toda a escola. Os diretores tinham entusiasmado, eles mesmos imprimiam as camisetas. Os alunos, eu percebi também com esse trabalho nas escolas públicas,
que o problema dos estudantes não é a carência, não é a convivência com a pobreza. Convivência com a pobreza, todos nós aqui, classe média alta em São Paulo, convivem com a pobreza. O problema mais grave de um estudante na rede pública é a percepção de que eles ficaram para trás. Que não tem solução, não tem horizonte, não tem perspectiva. Eles, quando recebem um logotipo novo e uma camisa nova, eles se percebem em dia, eles se percebem, de repente, com uma marca e com uma identidade tão legal, tão contemporânea quanto os melhores colégios de São Paulo. Isso faz com que eles literalmente vistam a camisa. E o resgate das escolas acontece através do design e da arquitetura. Eu nesses 10 anos de 2013, eu cuidei de umas 30 escolas e eu criei esse chamado Projeto Ponte. Comecei a convidar arquitetos para serem a ponte entre as empresas e as escolas. E, para minha surpresa, todo mundo ajudou. Eu consegui tinta, eu consegui telhado, eu consegui... Então, eu percebi que o arquiteto podia ser o interlocutor entre as escolas e as empresas. E, em função disso... Está pulando 2 slides por vez? Eu apresentei esse projeto para as diretoras da Zona Sul de São Paulo, da Sul 1, que são 180 escolas na Zona Sul de São Paulo. Eu comecei a trabalhar com todas essas 30 escolas da Zona Sul de São Paulo. E eu apresentei para os diretores como deveria ser a relação deles com os arquitetos e como as empresas iam ter retorno deles pelas doações e pelo trabalho que os arquitetos iam fazer com eles. Esse projeto Ponte chegou na mesa do secretário da Educação no começo do ano passado, no início da gestão Tarcísio. Não sei se vocês lembram de uma escola na Vila Sônia em que uma professora foi assassinada por um aluno. O secretário, conhecendo o meu projeto, falou: Fernando, eu preciso que você vá lá na escola amanhã, porque uma professora foi assassinada e eles vão tirar uma semana de folga, vão retornar em uma semana e a gente precisa reformar essa escola, mudar a atmosfera da escola em uma semana. Aí eu fiz um logotipo super rápido, fui para a escola no dia seguinte, apresentei para a diretora gostou da escola e a gente começou a transformar o espaço. Uma escola que era padrão FDS, padrão penitenciário, a gente pintamos a escola de branco, todos os batentes, os caixilhos, a gente transformou a escola em uma semana. O que é o padrão, o que é o tradicional numa escola pública, são as grades, é o concreto, são essas paredes brancas, a Secretaria da Educação com dinheiro para reformar as escolas, e a solução deles é pintar de branco de novo, a cada 6 meses tudo é pintado de branco. E esse secretário percebeu a diferença que esse projeto Ponte fazia, começou a me chamar para ajudar a FDE em tomar decisões a respeito de reformas da escola. Então, o que era uma parede tradicional se transformava num ambiente mais alegre, mais... A quarta escola, a terceira escola que eu fui chamado ano passado, eu estou pulando a segunda de propósito. A terceira escola foi essa Sapopemba, onde uma aluna foi assassinada. De novo me ligam, falam: Fernando, você precisa ir uma semana reformar a escola. Primeira coisa que eu faço é o logotipo. Eu entrei no Google, Sapopemba significa árvore luminosa. Fiz o logotipo, fizemos o uniforme e a ideia é de transformar o ambiente da escola. Também reformamos, fizemos toda essa repintura com essa cara nova em uma semana, deu super certo, atenuou o drama dos alunos. E a segunda escola no meio dessas duas aconteceu, não sei se vocês lembram, no carnaval do ano passado, aquelas chuvas do litoral, em São Sebastião, o mundo veio abaixo, o Juqueí veio abaixo, foi aquele drama no litoral. Em Juqueí, no fundão do Juqueí, tinha uma escola estadual e junto com uma escola municipal. Essa escola municipal, a estadual, foi
foi vítima do morro. E a escola municipal, o prefeito tirou todos os alunos de lá e espalhou pela cidade. Esse é o case que eu vou apresentar para vocês, em função dessa minha experiência na China e aqui no Brasil, me chamaram para reformar essa escola. O Tarcísio chegou aí para São Sebastião, viu a escola e decidiu demolir tudo e fazer uma escola nova. Como a São Sebastião estava em situação de calamidade pública, eu fui contratado para fazer uma escola nova. E o Tarcísio queria que a escola fosse inaugurada em dezembro desse ano. Então, nós tínhamos uma escola na lama. Esse prédio é um prédio de sala de aula. Esse aqui era um prédio novo da prefeitura que nunca tinha sido usado. E o ginásio intacto. O ginásio era o único edifício que sobreviveu ao morro. Essa foi a linha que a Defesa Civil fez uma marca de onde é perigoso você construir. Então, aqui está a escola estadual e a área que ela foi afetada e futuramente corria o perigo de ser afetada novamente. Então, decidimos por manter o ginásio. Na minha primeira visita à escola, eu achei esse desenho no meio da lama. Achei um desenho super bonito, resolvi levar para casa. Segundo brincadeira que eu achei na escola foi esse painel também, sobrevivente da inundação. E com essas duas referências eu criei a marca da escola. Esse é o logotipo. Os professores amaram, os alunos amaram a cara nova da escola. E essa marca nasce da tragédia, e dessa tragédia surgiu a oportunidade de fazer a reforma da escola. Isso aqui é a planta dos volumes existentes, a escola antiga que vai ser demolida. O que eu sugeri, quando eu fui visitar a escola, é que a gente poderia fazer a escola nova em 6 meses, desde que a gente aproveitasse o ginásio antigo. Vamos fazer as salas de aula dentro do ginásio. Quando a escola se transferir para o ginásio, a gente demole a escola velha e faz o ginásio no terreno da escola estadual antiga. Decidimos, então, preservar esses 3 blocos para redesenhar a escola. Outra coisa que eu percebi lá, na visitando a escola estadual tinha uma pequena cozinha com uma boqueta. E nesse dia da minha visita, tinha uns 10 alunos pendurados na boqueta. E eu comentei com a diretora, pô, que situação estranha é essa? Isso é fome? Eu achava que era fome, né? Um monte de criança pendurada na cozinha, né? Eu falei, não, isso não é fome não, eles têm a refeição deles, mas eles estão querendo aprender a cozinhar, porque essa seria o único horizonte que eles têm em Juqueí. O único horizonte profissional deles seria ou trabalhar em cozinha, ou serem caseiros, ou serem jardineiros. Essa é a demanda por trabalho. Ou eles iam acabar tendo um pequeno comércio na praia para atender os turistas. Então, com essa coisa na cabeça, eu propus a FDE, nós criamos uma cozinha profissional, padrão Senac, um grande refeitório, 2 salas de aula, equipadas com pia, cooktop, como deve ser uma sala de aula de um laboratório de gastronomia. Uma cozinha super profissional. Para vocês terem uma ideia, é a primeira câmara fria que foi comprada pelo Estado, dentre as 5.300 escolas, é a primeira câmara fria que a FDE compra nos seus 50 anos de existência. E esse é o ginásio que a gente vai intervir. Aí eu sentei em cima da planta do ginásio e comecei a pensar que tipo de sala de aula poderíamos ter. A gente tem um modelo de sala, todo mundo aqui estudou numa sala de aula que tem uma porta num canto, uma janela no canto oposto e uma lousa na terceira parede. Todos nós estudamos numa sala de aula dessa e o mundo todo estudou numa sala de aula dessa. Está na hora de mudar. Então, a solução que eu acabei desenhando são 4 paredes fixas estruturais
e 4 cantos abertos. Eu permito a circulação livre, permito transparência, elimino aqueles corredores infernais, aqueles corredores poloneses de sala, 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 aquele modelo que é do quartel chinês, aquele modelo que é da cadeia brasileira. Aliás, são os mesmos modelos, que é o quartel com grade, é uma cadeia. Então, a demanda chinesa e a demanda brasileira são muito parecidas, né? Com isso, eu fiz o layout dentro do ginásio, 2 andares de sala. O meu programa era para criar 12 salas de aula. A gente criou 8 salas no térreo e 4 salas no segundo andar. E essas salas permitem vários layouts, inclusive apoiadas por salas externas. O secretário adorou a escola e deu sinal verde para construir a escola. Essa diretoria da FDE estava querendo patrocinar novas tecnologias, sair do padrão FDE, e aí saímos usando e abusando e saímos total do padrão FDE, e foi criado essa atmosfera. Eu propus essa atmosfera para uma escola. Então, o que pode acontecer dentro do ginásio? Imagine isso aqui, o ginásio. A minha ideia foi fazer com que o ginásio se feche para proteger a escola. Durante o dia, portas de enrolar são abertas e a escola respira uma atmosfera saudável para os estudantes aprenderem, né? Chega no fim do dia, a diretora aperta um botão, o ginásio se fecha. Simples, não tem aquele molho de 50 chaves de cadeia. E fica garantida a segurança da escola, um botão apertado. Usamos a primeira vez que faz uma escola com madeira laminada cruzada. É uma tecnologia que está começando no Brasil, mas o mundo todo já usa e abusa dela. Consegui convencer muita gente na ideia de FDE, muita gente contrária ao uso da madeira. Todo mundo achou que era uma coisa... Vocês se lembram da época das escolas de lata? Estamos agora fazendo escolas de papel, de madeira, tão frágeis quanto as de lata, mas a madeira laminada tem uma resistência igual ou maior do que o concreto, tão eficiente quanto o aço. Então a gente quebrou muito paradigma dentro da FDE. Fomos a Foz do Iguaçu, uma empresa a PisoSul, que é uma empresa que trabalha com madeira laminada. Visitamos a fábrica deles e, explicando o protótipo, explicando a maneira estrutural das salas. Então, a parede estrutural do andar de cima se apoia na ponta da estrutural da parede de baixo. Então, toda a estrutura se amarra e se contraventa. Então, era uma solução inteligente, rápida, de montar essa sala. Isso é a prensa da madeira maciça de pinos colada. E foi feito o primeiro protótipo da sala de aula. Essa grelha tem 4 toneladas. Foi reforçado todo o piso da quadra.
São salas de aula para 35 alunos no ensino fundamental. Aí no fundo é a sala dos professores. A gente tem uma passarela que liga as salas de aula aos professores. Cada sala de aula tem 2 TVs, 60 polegadas, uma tela digital e uma lousa normal. E o professor fica no centro da sala com um púlpito. Bom, vocês imaginam o choque que foi essa escola dentro do universo do ensino público, né? E desde a década de 70 o Estado não tem não apresenta para a sociedade uma referência de vanguarda. Até a década de 70, as melhores escolas de São Paulo eram estaduais. Todo mundo já ouviu falar, no meu tempo eu estudava numa escola estadual, era o melhor que se tinha. Essa posição foi perdida na década de 80 e agora o Estado retoma e essa escola retoma, estabelece uma nova régua. Lá em Juqueí mesmo, conversando com uma dona de uma peixaria lá, ela explicando, eu tenho um filho que estuda aqui em Juqueí, numa escola particular. Mas a escola particular não tem TV, não tem ar-condicionado, não tem lousa digital. Ou seja, agora você tem uma escola gratuita que te oferece tudo isso. Então, escolas modernas e top aqui de São Paulo não tem esse conceito. O conceito ainda é de porta, janela, lousa, no máximo um projetor em cada sala, num ambiente semi-hospitalar, né? Aí o governo, vocês viram que o governador teve 3 vezes na obra, 2 vezes durante a obra, e inaugurou a obra. Quer dizer, o governador percebeu que essa escola estava se estabelecendo um novo paradigma. E nessa permuta com a Prefeitura de São Sebastião, ficou estabelecido que a gente ia construir uma segunda escola na entrada de Juqueí. Aqui está a praia, a Plínio no fundão, e a segunda escola chama-se Nair. A Nair era a escola municipal que abandonou o ginásio. O prefeito fez um acordo com o Estado pagaria um dinheiro para a prefeitura e a FDS incumbiria de fazer a escola nova dentro do mesmo padrão. E foi lançado agora, esse mês, foi dado o start na obra da segunda escola. É uma escola 3 vezes maior que a Plínio, mas é o mesmo critério e o mesmo padrão que o governo, que não foi encomendado, aliás, esse projeto, ele acabou acontecendo em função da situação encontrada lá,
E o governo achou essa solução de se propor a segurança da escola num segundo edifício, achou essa ideia muito legal. E foi feita a segunda escola também com esse partido. Foi feita uma grande estrutura sobre uma construção também em madeira. E essa escola, a prefeitura exigiu uma creche também. É uma escola de ensino fundamental 1 para crianças menores, para 700 crianças, e uma creche para 200 crianças. Na entrada de Juqueí, bem na porta de Juqueí. Então foi projetado um ginásio em cima da construção que vocês viram na Escola Plínio. E nesse inteirinho, o governador apresentou esse projeto para prefeitos. Ninguém mais quer uma escola antiga, padrão FDE. Muita gente na FDE foi contra. Enfim, foi uma luta fazer essa escola, mas essa escola está sendo adotada agora pelo Estado. Nós estamos no 5º projeto. Vocês vão ver agora o 3º projeto, que nasce com esse conceito, num terreno mais estreito. Que é a Escola Buriqui de Bertioga. Essa é a 3ª escola e essa escola pretende ser padrão para muitas escolas. Essa escola ia chamar Vicente de Carvalho. Aí eu virei para o FDE e falei, não dá para ter uma escola com esses nomes. Aí eu procurei no Google. Bertioga significa Casa dos Buriquis. Buriquis é o maior macaco da Mata Atlântica, o maior macaco do Brasil. E adotou-se o nome para essa escola, e que a Buriqui agora virou padrão esse modelo virou padrão para as novas escolas. Foi feito o logotipo, e basicamente é uma construção que acontece em cima do conceito, do edifício conceito. São 4 andares, e essa escola já vai ser feita em concreto, em formas de alumínio. Você edifica um prédio desse em uma semana. A gente faz, cada sala é formatado, e a cura do concreto se dá em 7 horas. Então, em uma semana a gente tem esse edifício construído, e o conceito da superestrutura é legal porque permite você fazer uma obra sem chuva e sem sol. Bertioga, em Juqueí a gente conseguiu fazer a obra porque a gente já tinha um ginásio pronto. Na Juqueí chove todo dia e a gente conseguiu fazer essa obra. Então essa vai ser a cara do padrão Buriqui. Um terreno muito mais apertado que o da Plínio, por incrível que pareça. A gente só tem, a média, 3 metros de recuo sobre as laterais do edifício. Mas é uma escola para também esse mesmo galpão cobre o ginásio. Uma coisa que também a gente passou a estabelecer é que, a partir de agora, todas as quadras das escolas públicas são abertas à comunidade. Então, a escola se fecha antes da quadra, porque 80%, 90% das invasões que acontecem em escolas são por causa da quadra no fim de semana, que ela se fecha junto com a escola. Bom, então é esse o conceito novo que as escolas públicas passarão a adotar daqui para frente e que está correndo o mundo daqui para frente. Obrigado.